Jesus não deixou dúvidas sobre o custo de segui-lo. Ele não escondeu exigências, não suavizou verdades, não decorou o caminho com promessas de conforto. Em Lucas 14, ele foi direto. Quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas essa ordem, clara como o sol ao meio-dia, foi silenciada pela igreja moderna. Hoje, falamos de bênçãos, de autoestima, de sonhos realizados, mas ignoramos o chamado à renúncia. Pregamos um Jesus que realiza desejos, mas rejeitamos o Cristo que exige a cruz. Lucas 14 não é um conselho, é um decreto. Uma convocação radical para abandonar status, relacionamentos, segurança e até nossa própria vida, se necessário. E essa é justamente a mensagem que o sistema religioso decidiu enterrar. Porque ela não lota auditórios. Porque ela confronta. Porque ela separa os que apenas ouvem dos que realmente seguem. Neste vídeo, vamos expor essa ordem esquecida e mostrar por que ela ainda hoje causa rejeição em corações que não querem perder nada para ganhar tudo. Você verá que, para seguir Jesus de verdade, não basta levantar a mão em um culto, é preciso perder a vida, e só assim encontrá-la. Se você ainda acredita que o Evangelho é sobre carreira e conquista, este vídeo vai chocar você. Mas se você está pronto para voltar à cruz, à renúncia e à verdade que liberta, fique até o fim. E prepare-se para se deparar com o verdadeiro custo de ser um discípulo. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. E para quem gosta de aprofundar ainda mais sua experiência diária com Deus, apresentamos O Caminho da Santidade, um guia de 21 dias para um cristianismo sem cortes com Charles Spurgeon. Este não é apenas um livro, mas uma jornada transformadora para quem anseia por uma fé autêntica e profunda. Preparado para viver um cristianismo que realmente honra a Deus e transforma vidas? Link na descrição e no comentário fixado. Jesus nunca foi como os líderes religiosos de hoje. Ele não implorava por seguidores. Não fazia apelos emocionais, tentando convencer multidões a segui-lo. Ele não vendia promessas de bênçãos em troca de decisões apressadas. Pelo contrário, toda vez que uma multidão se aproximava, ele endurecia o discurso, não para afugentar, mas para separar os que estavam apenas curiosos daqueles que estavam dispostos a morrer com ele. Em Lucas 14, o texto começa com um detalhe essencial. Grandes multidões o acompanhavam. E ao ver isso, Jesus parou. Virou-se para elas e disse algo que derruba toda a lógica moderna de evangelismo. Se alguém vier a mim, e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Esse não é o tipo de mensagem que ouvimos nos púlpitos de hoje, porque nos nossos tempos, líderes estão mais preocupados com o número de seguidores do que com a qualidade da entrega. Mas Jesus, ele queria corações queimando, não plateias aplaudindo. A palavra usada por ele, aborrecer, não significa odiar no sentido emocional, mas colocar em segundo plano. Priorizar a ele acima de tudo. Se a escolha estiver entre Jesus e seu Pai, você escolhe Jesus. Se for entre seguir a Cristo ou manter uma relação que te afasta dele, você escolhe a cruz. E se a sua própria vida, seus sonhos, suas vontades estiverem no caminho, elas também precisam morrer. Jesus não vendia uma religião. Ele chamava homens e mulheres para a morte. Morte do ego, dos desejos, do orgulho, da autonomia. Era uma convocação a viver não mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. E o mais desconcertante é que ele nunca escondia isso. Nunca suavizava a dor que viria. Quando alguém dizia, Senhor, eu te seguirei onde quer que fores, Jesus respondia, as raposas têm covis e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9, 58. Em outras palavras,
Você está pronto para abrir mão até do conforto básico? Ele queria que cada um soubesse o preço antes de começar a caminhada. Não para desencorajar, mas para garantir que o amor fosse verdadeiro, que não houvesse engano. Que ninguém dissesse depois, eu não sabia que seria tão difícil. Jesus não fazia promessas de estabilidade. Ele prometia a espada. Não dizia, venha e seja feliz, mas venha e morra comigo. Isso explica por que tantos o seguiam por um tempo e depois voltavam para casa. Ele era amado por poucos e rejeitado por muitos, e esse mesmo padrão se repete até hoje. A ordem está clara em Lucas 14, mas ela é ignorada, porque pregar isso exige coragem, exige confrontar corações que não querem renunciar, exige desagradar líderes que vendem conforto em nome de Cristo, exige falar o que ninguém quer ouvir. Mas não há outro caminho. Não há evangelho sem renúncia. Não há discipulado sem cruz. E não há Jesus verdadeiro sem a exigência de morrer para viver. Você não pode seguir Cristo mantendo tudo. Algo tem que ficar para trás. Muitas vezes tudo. E essa é a parte que fere, que separa os muitos dos poucos, que revela o joio entre o trigo, porque todos querem o céu, mas poucos querem o caminho estreito que leva até lá. Jesus é o único mestre da história que, antes de te aceitar como discípulo, te convida a desistir. Apesar tudo, a considerar o custo, porque ele não quer apenas multidões, ele quer mártires, ele quer príncipes da fé, homens e mulheres que o prefiram acima de tudo e de todos. Há uma palavra que desapareceu do vocabulário cristão moderno: renúncia. Ela foi substituída por expressões mais agradáveis como realização pessoal, propósito ou plenitude. Mas Jesus não negociou com essas palavras. Ele usou outra, cruz. E depois, completou com um veredito que poucos hoje têm coragem de repetir: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Essas não são palavras simbólicas. Elas não são sugestões. Elas são uma condição absoluta. Jesus está dizendo que sem cruz não há discipulado. Sem renúncia não há caminhada verdadeira. Sem morte interior não há ressurreição espiritual. Ele não disse, pode ser difícil ser meu discípulo sem cruz. Ele disse, não pode ser. Ponto. Mas o que é essa cruz? Não se trata de um sofrimento comum, nem de um problema da vida. A cruz, para Jesus, era um instrumento de execução. Um lugar onde vontades eram cravadas, onde o orgulho era quebrado, onde o eu era vencido. Tomar a cruz é escolher morrer todos os dias para o que você quer, para o que você sente, para o que você planejou, e se entregar, de forma radical, à vontade de Deus. O verdadeiro discípulo não negocia sua obediência. Ele não serve quando convém. Ele não se curva apenas quando sente paz. Ele carrega a cruz quando há dor, quando há perdas, quando há silêncio. E é justamente aí que ele se revela como discípulo. A cruz é o sinal que separa os simpatizantes dos entregues, os religiosos dos santos, os ouvintes dos seguidores. A cruz não é decorativa. Ela não é um colar. Ela não é um símbolo da fé apenas. Ela é o caminho da fé. E Jesus deixa isso claro. Se você quer segui-lo, precisa aprender a morrer. Morrer para a sua justiça própria. Morrer para a vaidade. Morrer para a glória humana. Morrer para os aplausos. Morrer para os seus planos, se for necessário. E isso não é perda. Isso é salvação. O evangelho verdadeiro não é uma autoajuda com versículos. Ele é um chamado à transformação pela renúncia. Mas o problema é que criamos um cristianismo que aceita a cruz de Cristo, mas rejeita a nossa. Aplaudimos a morte de Jesus, mas não queremos a nossa. Celebramos a salvação gratuita, mas ignoramos o discipulado custoso. É como se disséssemos, Jesus, obrigado por morrer por mim, mas não espere que eu morra por ti. Senhor, eu aceito teu sangue, mas não quero teu jugo.
Quero tua paz, mas não tua ordem. Quero teu nome, mas não tua vontade. E então surgem multidões que se dizem cristãs, mas que vivem como se Jesus fosse apenas um talismã para a vida funcionar. Um Deus que abençoa carreiras, relacionamentos, viagens, reputações, mas que não exige nenhum trono no coração. O que Jesus ensinou em Lucas 14 é que isso não é discipulado, é ilusão. Porque a cruz não é um acessório, é um filtro. Ela filtra os verdadeiros seguidores. Ela revela quem está disposto a ser propriedade exclusiva de Deus. Spurgeon disse certa vez: se você não deseja carregar a cruz, você não deve esperar usar a coroa. E isso resume tudo. O céu não é para quem acredita apenas, é para quem persevera. O reino não é para os que levantam a mão, é para os que levantam a cruz. A recompensa não é para os que assistem cultos, é para os que abandonam tudo e seguem. Renunciar não é uma opção para os cristãos maduros. É o fundamento da vida cristã. Se você não renuncia, não segue. Se você não morre, não vive. Se você não perde, não encontra. Essa é a ordem que foi ignorada. E por isso há tantos cristãos vazios, tanta fé sem frutos, tanta pregação sem autoridade, tanta igreja cheia, mas sem vida. A cruz continua sendo o único caminho, e o discipulado, o único destino. Em uma época em que se convida pessoas ao Evangelho com promessas de sucesso e soluções fáceis, as palavras de Jesus em Lucas 14 surgem como uma espada atravessando o coração da ilusão moderna. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar? Lucas 14, 28. Jesus está comparando o discipulado à construção de uma torre. Não é algo superficial, não é feito às pressas, não é uma decisão baseada em emoção momentânea. É um projeto que exige cálculo, consciência e compromisso. Mas quem prega isso hoje? Quem tem coragem de dizer ao novo convertido: mas pare, pense, avalie, você está disposto a perder tudo por Cristo? A maioria das igrejas hoje diria o contrário. Venha do jeito que está e fique do jeito que quiser. Deus entende, não se preocupe. Mas Jesus dizia: sente-se, avalie, porque se você começar e não terminar, será motivo de zombaria. A imagem é poderosa. Imagine alguém lançando os alicerces de uma torre, com empolgação, com barulho, com anúncios, e então abandonando a obra pela metade. Os vizinhos passam e dizem: esse começou, mas não terminou. Esse é o retrato de muitos que se dizem cristãos hoje. Começaram com a empolgação. Foram batizados, serviram na igreja, vestiram a camiseta, mas não calcularam o custo. Não entenderam que o Evangelho exige perseverança. Não compreenderam que o fogo da fé é alimentado pela renúncia diária. Jesus não queria números. Ele queria edifícios completos, vidas erguidas com profundidade, discipulados com alicerces fortes. E para isso, era necessário avisar antes: vai custar tudo, sua reputação, sua agenda, seus relacionamentos, seu conforto, sua autonomia. A ilustração de Jesus também revela algo. Ninguém entra no reino por acidente. Você não tropeça na salvação como quem encontra uma moeda no chão. Você é confrontado com um chamado e responde com entrega. E essa entrega precisa ser intencional, madura, pensada, pesada. Spurgeon escreveu: ninguém jamais subiu uma escada para o céu com os olhos fechados. Cada degrau é consciente, cada passo é uma cruz. É exatamente isso. A vida cristã não é feita de entusiasmo, é feita de decisões firmes. É como o arquiteto diante da planta. Ele mede, avalia, planeja, decide, porque ele sabe que construir exige constância, esforço e sacrifício. Você não se torna um discípulo porque sentiu algo bonito num culto. Você se torna um discípulo quando decide morrer para você mesmo dia após dia e viver para aquele que deu tudo por você. Esse cálculo é necessário. Esse aviso é misericordioso. Jesus não quer seguidores pela metade.
Ele quer torres completas. E há uma razão profunda por trás disso. Porque o mundo está observando. E quando alguém começa no Evangelho e desiste, ele não zomba de nós apenas. Ele zomba do Cristo que dizemos seguir. Ele olha para nossa torre inacabada e pensa: esse tal de Jesus não valeu o esforço. Por isso, o reino não é para os apressados. É para os perseverantes. Não é para os impulsivos. É para os conscientes. Não é para quem apenas começa bem. É para quem termina com fidelidade. E aqui está o ponto final desse capítulo. Jesus nunca enganou ninguém. Ele avisou, ele alertou, ele explicou, ele disse que o caminho seria estreito, que haveria perseguição, que o mundo odiaria os verdadeiros discípulos. Mas também prometeu que aquele que perseverar até o fim será salvo. A torre será concluída, o edifício ficará de pé, e o nome de Deus será glorificado. Então, antes de continuar, sente-se, avalie, olhe para a sua vida. Você quer seguir Jesus mesmo que custe tudo? Você está pronto para terminar a torre mesmo que doa? Porque o discipulado verdadeiro não é construído em palco. Ele é erguido em silêncio, com lágrimas, com decisões secretas, com fidelidade oculta. E essa é a arquitetura da entrega. Jesus nunca confundiu o reino de Deus com um espetáculo. Ele nunca tentou se tornar popular. Ao contrário, ele avisou: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10:34. Essa espada não era de ferro, mas de separação, de decisão, de confronto. E essa mesma espada está embutida na mensagem de Lucas 14. Jesus diz que, para segui-lo, é necessário romper. Romper com as paixões da carne. Romper com os laços que nos afastam da cruz. Romper até com a própria vida, se necessário for. Essa espada corta relacionamentos, corta vontades, corta reputações, e muitos não suportam a lâmina, porque seguir a Jesus não é ser aceito pela multidão, é ser rejeitado por ela, não é ser celebrado no sistema, é ser excluído dele, não é ganhar palmas, é carregar marcas. A ordem de Lucas 14 confronta um cristianismo que busca likes, aplausos, visibilidade. Vivemos hoje o tempo da exposição. Todos querem mostrar suas boas obras. Todos querem ser influencers de Deus. Mas poucos querem ser servos ocultos. Poucos querem a espada que divide. Poucos querem o evangelho que fere para curar. Jesus não atraiu discípulos dizendo: serei famoso e vocês terão influência. Ele disse: o mundo vos odiará por causa do meu nome. E ainda assim, ele prossegue com a parábola do rei que vai à guerra. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Lucas 14:31. Aqui Jesus não está mais falando de construir, está falando de guerra. Sim, o discipulado é também uma batalha. Seguir Jesus é declarar guerra ao seu ego, guerra ao mundo, guerra à cultura do comodismo, guerra ao pecado que habita em você. E para entrar nessa guerra, você precisa estar consciente de uma coisa: você será minoria. Você terá menos soldados. Você parecerá fraco diante dos olhos humanos, mas como Davi diante de Golias, você vencerá se estiver com Deus, mesmo em desvantagem numérica. Por isso Jesus fala: sente-se, calcule. Você está disposto a perder batalhas sociais para vencer a guerra espiritual? Você está preparado para abrir mão de segurança para ser fiel? Você vai recuar diante da oposição? Ou vai se ajoelhar e continuar? O reino de Deus não avança com carisma. Ele avança com sangue, suor e joelhos no chão. Ele não se estabelece com influência no Instagram. Ele se firma com santos desconhecidos que preferem perder tudo a negar seu Senhor. O reino não é um projeto de imagem. É uma chamada à guerra. E essa guerra não se vence com a espada da fama, mas com a espada do Espírito, que é a palavra.
a espada que corta a alma, que rasga o coração, que separa o verdadeiro do falso, o superficial do profundo, o espectador do soldado. Charles Spurgeon dizia: os verdadeiros cristãos não são admirados. Eles são perseguidos, eles são odiados porque ousam dizer a verdade. E esse é o custo. Essa é a batalha. Lucas 14 nos mostra que Jesus não queria uma igreja popular. Ele queria um exército fiel. Homens e mulheres dispostos a avançar, mesmo quando o mundo inteiro retrocede. Pessoas que não se dobram à cultura da conveniência. Pessoas que estão dispostas a perder amigos, posições e até a própria vida, por amor ao rei. A popularidade é fácil, basta ceder. Mas a fidelidade é a cruz que poucos querem carregar. Portanto, a pergunta que Jesus faz não é: você quer ser famoso? Mas: você está disposto a morrer? Porque quem não toma a cruz, quem não se separa, quem não guerreia, não pode ser seu discípulo. Jesus nunca pediu pouco. Ele sempre pediu tudo. Mas o que muitos não entendem é que esse tudo que ele exige já está se desfazendo nas nossas mãos. Ele pede que renunciemos àquilo que é temporário para nos dar aquilo que é eterno. Que entreguemos o que não pode ser mantido para receber o que jamais será perdido. Ele exige o trono do coração, sim, mas porque ele é o único digno de se sentar ali. Em Lucas 14:33, ele declara: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo. Não apenas o que é fácil, não apenas o que já estava morrendo, mas tudo que ocupa o lugar que deveria ser dele. A cultura moderna diz: seja você mesmo. Jesus diz: negue-se a si mesmo. A cultura diz: siga seu coração. Jesus diz: tome sua cruz. A cultura diz: você merece ser feliz. Jesus diz: você precisa nascer de novo. E aqui está o escândalo da graça. Ele exige tudo, mas nos dá infinitamente mais. Ele nos pede a vida e nos dá a vida eterna. Nos pede o controle e nos dá descanso. Nos pede o agora e nos entrega o sempre. A ordem de renunciar tudo não é um castigo. É um caminho de redenção. É a única forma de sermos verdadeiramente livres. Porque se formos honestos, nossas posses nos possuem. Nossos relacionamentos nos amarram. Nosso apego às vontades nos aprisiona. Só quem renuncia pode respirar o ar da liberdade que vem de Cristo. A cruz que nos mata é a mesma que nos ressuscita. A entrega que dói é a mesma que cura. O Evangelho não é uma troca injusta. É uma inversão gloriosa. Perdemos o mundo para ganhar o céu. Mas há uma condição. A entrega precisa ser sincera. Não se trata de uma performance pública. Não se trata de parecer espiritual nas redes. É uma decisão secreta, feita diante de Deus, onde você diz: Senhor, eu abro mão de tudo, de todos, de mim. E é aí que o reino começa a se manifestar. É quando o ego cai que o espírito se levanta. É quando o controle escapa das mãos que a paz invade o coração. É quando tudo parece perdido, que tudo começa a ser ganho. Spurgeon disse: o que você mantém para si, você perde. O que você entrega a Deus, você recebe de volta multiplicado, ou algo muito melhor. E ele estava certo. A verdade é que ninguém que renuncia por amor a Cristo fica de mãos vazias. Pedro perguntou a Jesus: e nós que deixamos tudo para te seguir? E Jesus respondeu com firmeza: receberão 100 vezes mais nesta vida e no século futuro a vida eterna. Lucas 18, 29 e 30. 100 vezes mais. Não necessariamente em bens materiais, mas em paz, em presença, em propósito, em comunhão com o Pai, em sentido para existir. O Evangelho nunca foi um chamado à mediocridade. É um convite à glória. Mas essa glória passa pela cruz. E a cruz exige tudo. Quem deseja viver o reino deve morrer para o próprio trono. Quem quer ser cheio do Espírito precisa esvaziar-se de si. Quem deseja a coroa precisa suportar a cruz. E aqui está a grande inversão de valores. O mundo chama isso de loucura, mas o céu chama isso de sabedoria.
A multidão diz que é exagero, mas Deus diz: esse é meu filho. Jesus nunca enganou ninguém. Ele prometeu que doeria, mas também prometeu que valeria. Então, a pergunta hoje é: você está tentando segui-lo segurando tudo? Ou já entendeu que só ganha quem perde? A cruz é o preço, mas a glória é eterna. E quem o encontra, descobre que valeu cada renúncia. Uma das maiores dores do verdadeiro discípulo é ser incompreendido. Quando alguém decide obedecer à ordem de Lucas 14 e renunciar tudo por amor a Cristo, a multidão, mesmo a religiosa, simplesmente não entende. Não compreende porque nunca sentiu o peso da glória. Nunca foi quebrada pela cruz. Nunca teve os olhos abertos para o valor de Cristo. A multidão quer milagres, quer pão, quer cura, quer proteção. Mas não quer o Cristo da cruz. Quer o Jesus que multiplica, não o que exige renúncia. Quer o Salvador, mas não o Senhor. Quer o céu, mas não quer abrir mão da terra. Foi exatamente isso que Jesus enfrentou. Em João 6, ele também falava a uma multidão. E quando começou a ensinar sobre a entrega, sobre comer sua carne e beber seu sangue, ou seja, sobre comunhão total com seu sacrifício, muitos disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? João 6,60. E o texto diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. João 6,66. A multidão não suporta exigência. Ela ama enquanto recebe, mas abandona quando é chamada a dar. E o mesmo acontece hoje. Você decide se consagrar, decide negar seus desejos, decide jejuar, orar, andar em santidade, e logo começa a ouvir: você está exagerando. Não precisa disso tudo. Deus quer que você seja feliz. Isso é religiosidade. Essas vozes não vêm apenas do mundo. Muitas vezes, vêm da própria igreja. Porque a multidão invadiu os púlpitos, invadiu os coros, invadiu os grupos de ministério. E está moldando um evangelho que cabe no coração do homem carnal, mas não nos padrões do reino. A maioria quer uma fé conveniente, mas poucos aceitam a fé custosa. Poucos estão dispostos a abrir mão do namoro que não glorifica a Deus. Poucos abandonam a carreira que rouba a alma. Poucos se separam daquilo que os afasta da cruz. Por isso Jesus deixou claro: o caminho é estreito, e poucos o encontram. Não porque seja escondido, mas porque a multidão prefere o largo. A renúncia que ele exige em Lucas 14 é o filtro que revela quem está pronto para ser dele. Não apenas de palavras, mas de fato, de coração, de agenda, de alma. Charles Spurgeon disse: a graça que não muda o homem não pode salvá-lo. E a graça verdadeira muda, transforma, separa, confronta. Por isso não se assuste se for deixado de lado, se zombarem da sua devoção, se chamarem sua entrega de fanatismo. Eles zombaram do próprio Jesus, zombaram dos profetas, zombaram dos apóstolos. Eles sempre zombam de quem leva a Deus a sério. Mas os que perseveram, os que continuam mesmo rejeitados, esses ouvem a voz do Mestre: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Mateus 5, 11 e 12. A multidão não entende, porque não foi transformada. A multidão desiste, porque nunca esteve realmente disposta a perder. Mas os discípulos de verdade seguem, com lágrimas nos olhos, com a cruz nos ombros, com o mundo nas costas e com os olhos no céu. Seguir Jesus é ser estranho para o mundo e íntimo de Deus. É parecer radical para os homens e precioso para o Pai. Você quer a aprovação da multidão ou a aprovação do céu? Você quer o aplauso dos que andam no largo ou o olhar de quem te espera na eternidade? A multidão nunca vai entender, mas o céu está de pé, aplaudindo os que não desistem, os que ouvem a ordem esquecida e obedecem.
Jesus encerra sua exortação em Lucas 14 com uma metáfora que parece simples, mas carrega um juízo profundo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Lucas 14:34. O sal, na cultura antiga, era símbolo de pureza, preservação e sabor. Era o que impedia a corrupção, o que dava vida ao que estava sem gosto. E aqui Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra, mas se perderem o sabor, não servem para mais nada. Essa é uma advertência aos que ouviram tudo o que ele disse sobre renúncia, cruz, entrega, guerra espiritual. E mesmo assim, continuam preferindo o conforto à fidelidade. É como se ele dissesse: você pode até parecer cristão, mas se não houver o gosto da renúncia, do arrependimento, da separação, você é apenas aparência, sem impacto, sem essência, sem utilidade no reino. É duro ouvir isso, mas o que está em jogo não é um cargo na igreja. É o testemunho de Cristo no mundo. É a credibilidade do Evangelho diante de uma geração em trevas. É a continuidade do mover de Deus através de vasos quebrados, cheios de glória. A renúncia que Jesus exige em Lucas 14 não é uma loucura. É o único caminho para sermos úteis. Só carrega sabor quem carrega a cruz. Só transforma quem já foi transformado. Só muda o mundo quem foi primeiro desfeito por dentro. A igreja que perde a cruz, perde o sabor. E uma igreja sem sabor é uma igreja que o mundo despreza, com razão. Porque ela prega um Cristo que não exige, não muda, não salva. Ela oferece um sal sem gosto, uma luz sem brilho, uma fé sem frutos. Mas há esperança, porque Jesus não falou sobre o sal para condenar, mas para alertar. Ainda há tempo de recuperar o sabor. Ainda há tempo de voltar à cruz, de restaurar a renúncia, de reerguer a torre que ficou pela metade, de voltar para a guerra que abandonamos. Esse é o chamado deste capítulo final. Não aceite um discipulado sem peso. Não aceite uma fé sem entrega. Não aceite um evangelho que ignora a ordem de Lucas 14. Volte ao lugar onde a cruz não era vergonha, mas honra. Onde o sofrimento por Cristo era alegria. Onde a perda era considerada lucro, como disse Paulo. Charles Spurgeon escreveu: o mundo não é mudado por homens populares, mas por homens crucificados. E é exatamente isso que falta hoje. Homens e mulheres que levem a cruz como símbolo de vitória, não de fardo. Que não tenham medo da rejeição, porque sabem que o céu os conhece. Que preferem arder no anonimato a brilhar na vaidade. Que escolhem ser sal, mesmo quando isso significa ser queimado para purificar. O sabor do sal é a santidade. É a obediência silenciosa. É o sim escondido no secreto. É o não corajoso diante das tentações. E tudo isso nasce na cruz. É ali que o sabor volta. É ali que o sal é restaurado. É ali que o discipulado floresce. Se você ouviu até aqui, saiba, essa ordem de Jesus ainda está ecoando. Ela foi ignorada por muitos, foi rejeitada por sistemas, foi suavizada por pregadores, mas ela continua valendo, e aqueles que a obedecem ainda podem mudar o mundo. Eles não terão palcos, não serão celebridades, não serão os mais seguidos nas redes, mas terão o céu, terão o sorriso de Deus, e ouvirão no fim: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Porque tomaram a cruz, porque deixaram tudo, porque foram discípulos até o fim. Se essa mensagem te confrontou, se o Espírito Santo te despertou, e se você entendeu que seguir Jesus exige tudo, então não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar para a cruz. Inscreva-se agora no canal A Escola do Príncipe para receber mensagens que cortam a alma, mas curam o espírito. Ative o sininho e fique firme com a gente no chamado à fidelidade radical.
Também temos exclusivos para quem deseja mergulhar ainda mais fundo no Evangelho verdadeiro. O link está na descrição. E se quiser caminhar ainda mais perto, torne-se membro do canal. Você terá acesso a conteúdos extras, estudos especiais e estará ajudando essa mensagem a alcançar ainda mais vidas. Escreva aqui nos comentários: eu escolho a cruz mesmo que o mundo me rejeite. Vamos mostrar que ainda existem discípulos dispostos a obedecer à ordem que o mundo decidiu ignorar.